Eu sou uma pessoa sortuda, pois eu estava pensando como homenagear Silvio Santos em seus 90 anos. E tinha como desejo entrevistar aquela que, para mim, é até hoje a maior assistente de palco que ele já teve, Adriana Sarti. E ela aceitou meu convite. Conversamos sobre o maior comunicador da TV brasileira e foi também em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ela representa na vida dela até hoje. Enfim, dois fãs falando de um mito, só que ela teve a sorte de trabalhar com ele de 1986 até 1998 e eu de assistir ambos de 92 até 98, mais precisamente aonde? No sorteio da Telecena, que eu nasci em 1990. Essa conversa, que foi maravilhosa, volto a dizer, foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu adorei fazer, eu me encantei com ela. Você vai acompanhar dia 12 de dezembro, aniversário do Silvio Santos, às 6 da tarde, no Sabavlog, no canal Solano. Governo de São Paulo determina que hospitais não desmontem leitos de Covid-19 e que não agendem novas cirurgias eletivas. Campanha de Trump retira ação que questionava a votação em Michigan. Procurador sobre venda ilegal. Várias empresas envolvidas. O governo de São Paulo determina que hospitais não desmontem leitos de Covid-19 e que não agendem novas cirurgias eletivas. Após o aumento do número de internações e casos de coronavírus no estado, o governo de São Paulo anunciou nesta quinta que assinará um decreto determinando que os hospitais não desmobilizem os leitos que foram criados para atender exclusivamente pacientes da Covid. Além disso, também serão suspensos os novos agendamentos de cirurgias eletivas de outras doenças, aquelas de casos que não são considerados graves. Os atendimentos haviam sido retomados nos meses anteriores, quando houve queda dos indicadores da Covid. Em coletiva realizada mais cedo nesta quinta, a Prefeitura de São Paulo negou que a cidade enfrente uma nova onda de Covid-19, mas afirmou que abriu 200 novos leitos para tratar casos leves da doença. O prefeito Bruno Covas admitiu o aumento da ocupação de UTI, mas disse não ser necessária a adoção de medidas mais restritivas como o lockdown. Após críticas por congelamento da classificação do Plano São Paulo, que define regras mais duras ou brandas da quarentena, o governo também decidiu nesta quinta voltar a realizar a análise a cada 14 dias e não mais a cada mês. Atualmente, os 39 municípios da Grande São Paulo estão oficialmente na fase verde do Plano São Paulo, mas nesta semana a região já apresenta indicadores da epidemia de Covid-19 compatíveis com a fase amarela, mais restritiva, graças à piora da doença na capital, nos municípios do Grande ABC, que compõem a sub-região São Paulo Leste, e na sub-região Grande São Paulo Norte. Segundo Patrícia Ellen, se a reclassificação tivesse acontecido dia 16, 8 regiões do estado estariam na fase verde. Na segunda-feira, a gestão estadual admitiu um aumento de 18% nas internações de casos suspeitos e confirmados da doença na última semana epidemiológica, que foi do dia 8 ao dia 14 de novembro em relação à semana anterior. A média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009. Campanha de Trump retira a ação que questionava votação em Michigan. A campanha do presidente Donald Trump, que perdeu a reeleição para o candidato democrata Joe Biden,
anunciou nesta quinta-feira ter retirado o processo em que tentava parar a contagem de votos no estado de Michigan. Apesar de Biden ter vencido a eleição presidencial americana, o atual presidente não reconheceu o resultado e entrou com uma série de ações na justiça para tentar reverter a derrota. Sem apresentar provas, Trump alega uma suposta fraude na apuração de alguns estados em que perdeu, entre eles Michigan. Todos são estados-chave em que o republicano perdeu na última eleição. Na última quinta-feira, o Departamento de Segurança Interna do país afirmou que a eleição presidencial foi a mais segura da história americana. 7 dias depois, Trump demitiu o rapaz responsável pelo comunicado, o diretor responsável pelo comunicado. O processo em Michigan tentava impedir a certificação do resultado na região de Detroit, a maior cidade do estado, e a campanha do presidente disse ter retirado a ação por ter conseguido atingir seu objetivo, que não é verdade. O advogado de campanha de Trump, Mark Chorham II, afirmou que o processo não era mais necessário porque o Conselho de Fiscais do Condado de Wayne se reuniu e se recusou a certificar os resultados da eleição presidencial. Advogado pessoal de Trump, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, também disse em comunicado que a campanha havia alcançado seu objetivo, mas o resultado foi certificado na noite de terça-feira. Fiscais republicanos chegaram a barrar a certificação, mas voltaram atrás depois. Na noite de quarta-feira, antes do anúncio dos advogados da campanha de Trump, 2 fiscais republicanos passaram a dizer que queriam reincidir a certificação que deram no dia anterior. Procurador sobre venda ilegal. Várias empresas envolvidas. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal têm buscado a cooperação com países da Europa a fim de identificar empresas que importam madeira ilegal do Brasil e para que sejam punidas. Responsável pela Operação Arquimedes, que tem desarticulado uma rede de exportação ilegal de madeira a partir da Amazônia, o procurador Leonardo Galeano afirma que quem compra madeira ilegal não são os países, mas sim as companhias neles instaladas. O mercado brasileiro de madeira é historicamente marcado pela ilegalidade. Não há números precisos sobre a dimensão das atividades criminosas no setor, mas estima-se que até 90% das madeiras que vão para fora do país são fruto da extração irregular. Além de buscar cooperação internacional com a Europa, no sentido de punir as empresas importadoras, as tratativas com os Estados Unidos também vêm ocorrendo e estão avançadas. Os investigadores têm buscado o compartilhamento de provas e montado equipes conjuntas. Em abril do ano passado, a Justiça Federal do Amazonas autorizou o compartilhamento de provas da operação, a maior já realizada do país, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O acordo solicitado pelo Ministério Público Federal visava possibilitar a repatriação da madeira ilegalmente exportada. A expectativa é de que o mesmo aconteça com a Europa. Toda a polêmica veio à tona nesta terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que revelará nos próximos dias a lista dos países que compram madeira ilegal da Amazônia. Em discurso na cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Bolsonaro afirmou ver injustificáveis ataques sofridos pelo Brasil em relação à região amazônica. Segundo o presidente, algumas nações críticas ao seu governo também importam ilegalmente madeira da Amazônia. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá!